Então, nós vamos começar agora no módulo de ombro. Eu vou falar a primeira parte de lesão do manguito rotador e artroplastia do ombro. A seguir, o Luiz Henrique vai falar sobre instabilidade do ombro. Estou falando em nome do grupo de ombro e cotovelo da Faculdade de Medicina do ABC do Hospital Ipiranga e vamos começar com a lesão do manguito rotador. O mais importante é o reconhecimento inicial da anatomia do manguito rotador. Se você vai ver, você tem os três músculos importantes, é o supraespinal, o infraespinal, subescapular, associado à cabeça longa do bíceps e o redondo menor. Então, o manguito rotador insere em toda a volta da cabeça do humeral e a parte superior tem o arco coracoacromial, composto pelo acrômio, ligamento coracoacromial e o processo coracoide. Outro aspecto importante na anatomia é o trabalho descrito por Bigliani, onde ele divide o acrômio em três tipos, tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 com 17% na frequência, tipo plano, o tipo 2 curvo, 43%, e o tipo 3, 40% o ganchoso, sendo que em 80% dos tipo 3, o tipo ganchoso, nós encontramos roturas do manguito rotador. Então, a gente pode notar que o manguito rotador, ele realmente engloba toda a cabeça do húmero, composta pelos três músculos, supra, infra e subescapular, e que ele vai dar a cobertura e, às vezes, a nutrição dessa cabeça, dando a estabilidade também do ombro. Observe que a ação conjunta dos rotadores internos e rotadores externos, eles fazem a cooptação da cabeça junto à cavidade glenoidal. Importante aspecto, especialmente depois na fisioterapia, no tratamento fisioterápico dessas roturas do manguito rotador, também na instabilidade do ombro. Esse slide é bastante importante, tomem bastante atenção. A etiologia do manguito rotador ela é multifatorial, tendo os fatores extrínsecos e os fatores extrínsecos, sendo que os fatores extrínsecos, que seriam as anormalidades cinemáticas, a própria morfologia do arco coracoacromial e traumas repetidos. Então, o impacto da cabeça com o arco coracoacromial repetidamente poderia levar essa lesão do manguito. E os fatores intrínsecos, a alteração vascular do manguito rotador, especificamente na área crítica, é mais próximo à sua inserção, e a alteração das estruturas celulares pelo próprio envelhecimento do manguito, levando a esse tipo de lesão. Então, a classificação, ela também é um fator importante, porque ela vai ditar o prognóstico, a evolução e o tratamento desse tipo de lesão. Existe essa classificação, é uma classificação clássica, descrita por mim, é uma das primeiras classificações. Na prática não é muito utilizado, mas isso pode ser questionado para vocês na prova. Então, o estágio 1 é o estágio de edema e hemorragia, normalmente acomete os jovens menores que 25 anos, por esforços repetitivos, e é um quadro reversível. Quando você para de ter atividade, para de ter essas atividades repetitivas, ele melhora a sintomatologia e melhora o quadro histopatológico. O estágio 2 é de tendinite e fibrose em pacientes entre 25 e 40 anos, com um quadro doloroso recidivante. O tratamento é cirúrgico somente quando há falha no tratamento clínico. E o estágio 3, já com uma rotura do manguito rotador, em pacientes acima de 40 anos, com alteração já radiográfica, e o tratamento indicado seria o tratamento cirúrgico com a descompressão e a sutura do manguito. Esse outro tipo da classificação de Herrmann, ele divide em estágios 1, 2, 3 e 4. O 1A
quer dizer, o 1 dividido em A, que é parcial, e o B é total, tá? Porém o B somente do supraespinal. Do espinal, juntamente com o supraespinal, e o grau 3 inclui o supra, o infra e o subescapular. O estágio 4 é a ruptura total com a evolução da artropatia do manguito rotador. Outra classificação, a de Koffield, é com relação ao tamanho, a pequena, média, larga e extensa, entre menor que 1 centímetro, 1 centímetro a 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros, a extensa acima de 5 centímetros. A classificação de Path, ela varia em 2 planos, o plano coronal e o plano sagital. Entre o plano coronal você tem uma lesão em que o coto do supraespinal está próximo à sua inserção. No tipo 2, ele está sobre a cabeça do úmero, e o tipo 3, ele está medializado à cavidade glenoidal. E quando você avalia no plano sagital, observe que o tipo 1 que ele descreve aqui no subescapular, o segundo comprometendo na cabeça longa do bíceps, o 3 é nessa... Então vamos retomar, desculpe aí, teve a queda da internet aqui. Então, dando seguimento aqui, nós estávamos falando sobre a importância da classificação das roturas do manguito rotador. Nós citamos a classificação anterior de Koffield, com relação ao tamanho da lesão. Essa outra classificação de Path, onde ele classifica quando o coto está próximo à sua inserção, o coto está medial à cabeça e está medializado à cavidade glenoidal. Essa é uma das mais importantes com relação à degeneração gordurosa da musculatura do manguito rotador. Então, à medida que vai evoluindo, a musculatura do manguito rotador vai degenerando com gordura. Então, o estágio 1, aquelas que têm estrias de gordura. O estágio 2, existe ainda maior quantidade de massa muscular com relação à gordura. No estágio 3, o músculo, você tem uma igual quantidade de músculo e gordura. E no estágio 4, é quando existe uma maior percentual, uma maior quantidade de gordura já em toda a massa muscular. Lembrar que essa classificação foi inicialmente realizada pela tomografia e posteriormente foi passado na ressonância magnética, e aqui mostrando a ressonância magnética, onde se vê a musculatura do supraespinal para você avaliar essa degeneração gordurosa. Com relação à localização da lesão, existem as lesões anterosuperiores, que são as lesões associadas entre o supraespinal e o subescapular, e as lesões posterior-superiores, o supraespinal e o infraespinal. As lesões posterior-superiores, elas são mais frequentes e elas apresentam um melhor prognóstico no seu tratamento com relação às lesões anterosuperiores. A clínica da rotura do manguito rotador associado a impacto, ela é baseada nesse triângulo de dor, diminuição de força e às vezes pode estar associado a uma rigidez articular. O paciente apresenta uma diminuição do arco de movimento, ele tem um arco doloroso entre 80 a 130 graus, ou ele tem essa diminuição do arco pela própria fraqueza ou pela própria rigidez articular. Existem 2 testes irritativos, sempre nós vamos começar com esses 2 testes, que é o teste de Neer, com a elevação do braço e rotação interna com o membro no plano da escápula,
e nós podemos realizar a contraprova de Neer, que é a injeção de anestésico no espaço subacromial, onde nós poderíamos observar uma melhora da sintomatologia do quadro doloroso desse teste. E o teste de Hawkins-Kennedy, que é, da mesma forma, mensurar o impacto do manguito rotador no arco coracocromial com a adução, rotação interna, e você observa que você tem um impacto do tubérculo maior no arco coracocromial. O teste de Job, que se faz no plano da escápula com rotação medial do braço. Então, o paciente tem uma fraqueza, a diminuição da força, a abdução do braço ou a elevação do braço. Os dois testes aqui, o teste de Gerber e o teste da cancela, são testes que avaliam a força ou a competência da musculatura rotadora. O teste de Gerber mensurando o subescapular e o teste da cancela mensurando o infraespinal. O teste do Napoleão é você pedir para o paciente pressionar o abdômen com o cotovelo para frente, impulsionado para frente. Se ele não tem o subescapular, ele vai utilizar essa compressão com o peitoral e ele faz esse movimento com o cotovelo próximo ao tórax. Então, ele não vai conseguir pressionar o abdômen com o cotovelo elevado. De exames complementares, a radiografia, ultrassonografia e ressonância magnética são os testes que nós utilizamos. A radiografia é importante para mensurar o arco coracocromial, o formato do acrômio, no perfil. Então, observem como o paciente é localizado, se posicionado e com uma inclinação cefalocaudal de 10 graus. A radiografia de frente com inclinação de 30 graus para observar o esporão anterior do acrômio. Então, aqui observem que a incidência do raio bate na porção inferior do acrômio e você vai ver o grau ou o tamanho do esporão que esse paciente apresenta. O ultrassom é um outro teste diagnóstico, porém, devem lembrar que é um exame operador dependente, porém não invasivo, mas você muitas vezes passa despercebido ou não diagnosticado lesões parciais. O padrão ouro para as lesões do manguito rotador é a ressonância magnética. Lembrar que você vai avaliar as duas imagens ponderadas em T1 e ponderadas em T2. O T1 onde ressalta a gordura, o T2 ressalta o líquido. Então, você vai ver a lesão especificamente no T2, onde existe maior quantidade de líquido, na lesão do tendão. Então, aqui mostrando a ruptura do tendão com infiltração do líquido na região da sua inserção. O tratamento o conservador é analgesia e fisioterapia. Especificamente mostrei aquela montagem com os elásticos, o fortalecimento dos rotadores mediais e rotadores laterais. Eles contrabalanceados, eles fazem o acoplamento da cabeça do ombro contra a cavidade glenoidal, impedindo que haja a ascensão da cabeça, isso favorecendo, diminuindo a zona de impacto subacromial. E o tratamento cirúrgico, a realização da acromioplastia e a sutura do manguito rotador. Então, aqui é um vídeo de técnica cirúrgica, mas não vou me ater nisso aqui, simplesmente vocês, talvez no exame seja mostrado algumas imagens da ruptura do manguito e às vezes a colocação, a sutura dos tendões e a utilização de âncoras para sua reinserção no tubérculo maior do ombro. Com relação à artroplastia do ombro, devemos lembrar que a prótese do ombro foi inicialmente realizada por Jules Émile Pian em 1893 e em
1890, o Themistocles Gluck, que ele descreveu isso. Essa é a prótese inicialmente implantada num paciente com tuberculose articular, era de borracha e metal. E na era mais moderna, a prótese foi idealizada, que foi introduzida por Charles Neer, para o tratamento das fraturas do húmero proximal, visto que o tratamento dessas fraturas não tinham resultados eficientes. Então, foi introduzido o tratamento com a utilização de uma prótese. Para as artroses da articulação do ombro, então foi iniciado posteriormente por Neer, a primeira geração de prótese. Essas próteses eram monobloco, não eram separadas entre a haste humeral e a cabeça do húmero. Eles realmente não reproduziam a anatomia do ombro. Posteriormente vieram outras próteses onde você tinha o componente da cabeça e o componente humeral. Ela era press-fit, começou a utilizar press-fit, mas ainda ela não substituía e não reproduziam ainda a anatomia do ombro. Com o estudo da melhor da anatomia com relação ao offset, tanto medial como o offset posterior, se entendeu melhor o posicionamento da prótese, então foi idealizado essa terceira geração de prótese, que ela se adaptava melhor à anatomia do húmero proximal. Então elas reconstruíam todo o offset, tanto medial, posterior, o ângulo cérvico-diafisário, a retroversão e o tamanho da cabeça, com vários tamanhos de cabeça variando para cada paciente. No meio de toda essa evolução, surgiu o desenvolvimento também de uma prótese resurfacing. Essa prótese tinha a vantagem de manter esse estoque ósseo, visto que você não fresava a diáfise do húmero, facilitava isso, contudo, a revisão da prótese, eliminava riscos de fratura no final da haste e era mais fácil de se realizar nos casos de deformidade proximal do húmero. A grande desvantagem desse tipo de prótese é a abordagem da glenoide, visto que você não retirava a cabeça do húmero e isso dificultava muito a visualização da cavidade glenoidal. E aí surge a quarta geração de prótese, a prótese curta, de haste curta, com esse press-fit ou com encaixe metafisário, sem a necessidade da pega ou do encaixe diafisário. Os aspectos mais importantes desse tipo de prótese é que ele diminuiria o stress shielding, seria uma prótese de fácil revisão, porque você manteria o estoque ósseo, você usa uma compactação óssea em vez de você extrair o osso. E com isso você poupa muito o estoque ósseo do paciente. E surge então também a prótese reversa. O Luiz já deu alguns aspectos do desenho da prótese reversa. É uma grande hemisfera sem colo e uma copa humeral com a inclinação de 155 graus. Ela não é uma prótese anatômica. O princípio dessa base, esses são aspectos importantes. O centro de rotação ele é medializado. Então, isso compensa a estabilidade e a deficiência do manguito rotador. Aumenta o braço de alavanca do deltoide e reduz o torque sobre o componente glenoidal. E inferioriza o húmero em relação à glenoide. Então, portanto, restaura a tensão do deltoide. Isso é uma coisa bastante importante, em que é bastante questionado com relação ao centro de rotação desse tipo de prótese. Observem que a diferença entre a prótese reversa e a prótese anatômica é que a prótese anatômica você tem
é como uma porta giratória, ele tem um centro onde a prótese gira em torno do próprio eixo, enquanto a prótese reversa ela precisa de um espaço bem maior para o deslocamento dela. Resumindo, você tem as próteses parciais, que são a prótese parcial cimentada, a prótese resurface e as próteses totais. Essas próteses totais podem ser a prótese anatômica e a prótese reversa. E nesse interim existe a prótese dessa quarta geração, onde você tem um apoio metafisário e a haste ela é mais curta. O objetivo da artroplastia, portanto, é restaurar a função e aliviar a sintomatologia desse paciente, e você vai utilizá-lo quando você tem uma degeneração dessa articulação e que você não possa reparar essa articulação de forma adequada. O diagnóstico é feito tanto pela radiografia, mostrando todos os sinais de uma artrose, e uma ressonância magnética é muito importante para o ombro, para você avaliar o manguito rotador, porque não adianta você colocar uma prótese num ombro onde você não tem um manguito rotador. E nesses casos onde o manguito está totalmente degenerado, seria uma artroplatia do manguito rotador, e aí estaria indicado um outro tipo de prótese, como a prótese reversa. A classificação de uma artrose do ombro depende do grau da erosão no plano horizontal. Ela pode estar centrada, que são os dois tipos A1 e A2, e no tipo B ele já está subluxado posterior. Na B1 ele tem a subluxação e na B2 ele tem a subluxação já com uma concavidade posterior. E do tipo C, a tipo displásica. Você tem uma outra classificação com relação à erosão vertical, do tipo quando você tem a perda da porção mais superior da cavidade glenoidal. Com relação à migração superior da cabeça umeral, os graus de ramada são o grau 1 é que ele está centrado, o grau 2 que você tem a ascensão, no grau 3 você já tem uma concavidade e o contato no espaço subacromial, e no grau 4 você tem a erosão tanto superior e medial. A cirurgia, alguns passos da cirurgia que são bastante importantes, é você verificar o ângulo cérvico-diafisário, que é 135 graus, e uma retroversão da prótese entre 20 e 30 graus. A retroversão ou a versão da glenoide é de 0 graus. Isso é um questionamento que geralmente é feito nas provas do tipo. Avaliação de uma prótese, você vai avaliar tanto a altura dessa prótese, que é o offset horizontal, você deve ter pelo menos 7 milímetros nessa altura, nas próteses anatômicas, naturalmente, o seu offset medial de 7 milímetros e o offset posterior de 2,5 milímetros. Então, esses são os dados importantes para que você tenha uma avaliação adequada da prótese. Com relação às complicações, é importante ressaltar que a prótese reversa apresenta maiores complicações com relação à prótese anatômica, e as complicações da prótese reversa incluem alterações neurológicas, fratura periprostética, hematoma, infecção, o notching escapular, luxação, falhas da placa base e fraturas do acrômio. Então, aqui numa tabela, as duas complicações mais frequentes na prótese reversa são a instabilidade e a infecção. Existem outras complicações que já foram citadas, porém em menor número. Aqui mostrando só um caso de instabilidade da prótese, em caso de infecção da prótese, onde foi feito
inicialmente um espaçador, depois feito a revisão da prótese. Neuropraxia pode ser por distensão dessa prótese, ou a prótese posicionada muito baixa, ou nesse caso, onde houve uma fresagem da prótese errada, erroneamente houve extrusão desse cimento. E fraturas periprotéticas também não é uma complicação exclusiva da prótese reversa, mas sim de toda a prótese devido à diferença da tensão entre a haste e o úmero proximal. Esse é uma outra complicação da prótese reversa, que é chamado notching, onde existe o contato entre o polietileno e a borda inferior da cavidade glenoidal, e formando aqui essa absorção na porção inferior. Isso pode causar uma soltura desse componente glenoidal. Vamos passar aqui as questões. Eu vou passar por aqui e depois eu comento, acho que é mais rápido, só para a gente tentar terminar no tempo adequado. Na prótese reversa do ombro, o centro de rotação da cabeça do úmero, ela está localizada para onde? Superior medial, inferior lateral, superior lateral, inferior e medial. Como eu já disse, ela está medializado e o úmero ele fica inferiorizado. Ela é medializado e inferiorizado. As lesões do manguito rotador são em ordem de frequência: supraespinal, subescapular, infraespinal. Infraespinal, subescapular, supraespinal. Subescapular, supra-infra, supra-infra e subescapular. Sempre lembrar que a lesão mais frequente é do supraespinal, seguida pelo infraespinal. Normalmente existe associação entre o supra e infra. E as lesões do subescapular são elas as menos frequentes. Portanto, supra, infra e subescapular. E lembrar que a associação do supra e infra apresentam melhores prognósticos, melhores resultados no tratamento cirúrgico com relação às supra e subescapular. Resposta D. Com relação à classificação de Goutallier, grau 2, ela corresponde a quê? Maior quantidade de gordura que massa muscular, maior quantidade de massa muscular que gordura, igual quantidade de gordura em massa muscular, somente atrofia muscular. Nós falamos isso, então no estágio 2 existe maior quantidade de músculo com relação à gordura. Essa é uma das classificações mais importantes que vocês devem conhecer com relação às lesões do manguito rotador. Aqui, essa questão já foi respondida. A complicação mais frequente da prótese reversa: infecção, soltura do componente glenoidal, soltura do componente humeral ou fratura da escápula. Quando se diz fratura da escápula, se entenda por fratura do processo do acrômio. Quando ocorrem essas fraturas do acrômio? Existem uma inferiorização muito grande do componente humeral, uma tensão de toda a musculatura deltoide, uma tração, e pode ocorrer esse tipo de fratura. Mas a complicação mais frequente na prótese reversa é a infecção, como nós mostramos lá. Tá? Eu queria só desejar uma boa prova para vocês. Nós não temos ainda uma situação definitiva com relação de como será a próxima. Nós sabemos que ela vai ser online, mas não sabemos, ainda não foi definido de que forma será essa prova. A prova, as questões, elas não são dirigidas para dar pegadinha, não fiquem preocupados com pegadinha, não existe pegadinha, essas questões são bastante objetivas e simplesmente para saber ou testar o conhecimento de vocês. Tá? Boa sorte para vocês. Obrigado. Então, eu sou Luiz Henrique Almeida, sou integrante do grupo de ombro e cotovelo da Faculdade de Medicina do ABC. Vamos começar pela fratura do úmero proximal, né? Ela é a fratura mais comum na cintura escapular, corresponde a 80% de todas as fraturas da cintura escapular, e ela é mais comum nas mulheres, né? Como vocês devem ver no dia a dia, quem faz residência num serviço que tem trauma, acho que quase a totalidade. Ela aumenta com a idade,
pela fragilidade óssea, que principalmente as mulheres desenvolvem com a menopausa, com o envelhecimento. Então é sempre importante levar em conta isso, que ela é uma fratura, na maioria dos casos, associada com fragilidade óssea. Por que isso é importante? Porque você sabe que vai trabalhar com um osso de baixa qualidade, um osso osteoporótico. É importante também saber a anatomia, é uma região que tem muitas peculiaridades, né? Então, assim, em relação à anatomia vascular, a maioria da circulação da epífise humeral ela é oriunda da artéria axilar, que forma as duas circunflexas, né? Anterior, que gera a artéria arqueada, e a posterior, que originam os ramos cervicais ascendentes. Além dessas, também são muito importantes as artérias oriundas do manguito rotador. Em alguns casos, você tem uma fragmentação grande dessa região metafisária, mas com a manutenção da circulação oriunda do manguito rotador, a cabeça humeral ela se mantém viável e você consegue fazer osteossíntese em fraturas graves do húmero proximal. É importante notar também que essa região é uma região que tem uma relação grande entre o osso do húmero proximal e estruturas vasculonervosas, os mais importantes aí a artéria axilar, seus ramos, as arqueadas, que levam à nutrição, o nervo músculo cutâneo, que tem uma relação íntima com o processo coracoide, a região medial, importante nos afastamentos das fraturas, e o nervo axilar, como nós vimos nessa foto menor aqui, que sai de posterior para anterior, numa distância entre 3,5 e 5 centímetros da borda do acrômio. Então é muito importante o conhecimento dessa anatomia para futuros tratamentos cirúrgicos dessas fraturas. Em relação ao mecanismo de trauma, o mais corriqueiro, como é uma fratura de idosos, são as quedas da própria altura, mas essa queda ela não gera um tipo único de fratura, não. Ela pode causar alguns tipos diferentes de fratura no húmero proximal. Então, nós temos uma fratura que é causada pela colisão entre a glenoide e o húmero proximal. Geralmente são fraturas muito fragmentadas, como vocês veem nesse raio-x, porque se tratam do impacto do osso osteoporótico do húmero proximal contra a glenoide, que é um osso de maior consistência, então ela fragmenta esse húmero proximal. Geralmente são fraturas multifragmentadas, de pior prognóstico, e esse tipo de fratura multifragmentada também pode ser oriunda de trauma de alta energia, como quedas de moto, quedas de altura em pacientes mais jovens. Nós temos fraturas que ocorrem por uma força de flexão na região do colo cirúrgico, causando as fraturas do colo cirúrgico, que são as mais comuns no húmero proximal, e ocorrem em idosos, também podem ocorrer em indivíduos jovens, em casos de trauma de mais alta energia. E também tem as fraturas que são causadas por avulsão do manguito rotador nas tuberosidades, são aquelas famosas fraturas por avulsão, mais comuns no tubérculo maior do húmero. Aqui nós temos a anatomia muscular do húmero proximal, que é importante para você entender esse tipo de fratura, aonde nós temos os vetores de força, a grande tuberosidade, que é onde se inserem a musculatura do manguito, os abdutores, flexores e rotadores laterais. A pequena tuberosidade é onde se inserem o subescapular, desviando esses fragmentos para anterior e medial, e a diáfise do húmero, que é onde se insere o peitoral, causando também o desvio desse fragmento. Vocês vão ver mais na frente a importância desses fragmentos em prognóstico, classificação e tratamento. Lesões associadas. 90% das fraturas do húmero proximal, por serem de trauma de baixa energia, são lesões isoladas. As fraturas mais comumente associadas à fratura do húmero proximal são as fraturas ipsilaterais do rádio e do fêmur proximal, que não necessariamente precisa ser ipsilateral. Então, são fraturas também de osso osteoporótico, corroborando aquilo que a gente falou no começo da apresentação. Em relação às fraturas lesões vasculares, por serem trauma de baixa energia, não são comuns. Quando ocorre, a mais comum artéria acometida é a axilar. O nervo mais acometido é o nervo axilar também, por estar perto da região, ele tem uma neuropraxia por trauma direto, em seguida do nervo supraescapular. Nos politraumas, existe uma associação relativamente comum das fraturas do húmero proximal com fraturas se estendendo para a região diafisária, pela grande energia do trauma nesses casos, nos politraumatizados. As rupturas do manguito rotador, elas são lesões que corriqueiramente pode estar associado
com fratura do húmero proximal. Muitas vezes você trata uma fratura do húmero proximal conservadora sem desvio, o paciente tem mau resultado. Isso deve-se à não investigação da associação com rupturas do manguito rotador. Aqui a gente vê que existe um aumento dessa lesão com a idade. Isso ocorre porque com a idade existe uma degeneração do colágeno e o paciente tem uma tendência a ter menos elasticidade. Com trauma, favorece as rupturas nessa região fraturada, no ombro, as rupturas do manguito rotador. No exame físico dessas lesões, é um exame relativamente tranquilo, é uma fratura que gera um certo grau de sangramento, onde o paciente evolui com edemas, equimoses, a perda funcional. É importante sempre, antes de planejar o tratamento, avaliar o neurovascular do paciente, fazer uma avaliação da ATLS nos traumas de mais alta energia. O neurovascular é importante principalmente para avaliar o nervo axilar, já que antes do procedimento cirúrgico é bom que você documente possíveis lesões que o trauma tenha ocorrido e não sejam imputadas posteriormente a uma via de acesso, um afastamento, algum ato durante o procedimento cirúrgico que o cirurgião venha a realizar. O diagnóstico radiográfico sempre se inicia com exames de imagem. Na maioria dos casos, o raio-x simples é satisfatório para você dar o diagnóstico e até conduzir o tratamento do seu paciente. Então, o raio-x numa série trauma, ele geralmente é muito elucidativo da lesão que você tem, do prognóstico, das expectativas de tratamento. Então, se inicia com o frente corrigido, que é aquela incidência tradicional, o perfil escapular e o axilar. Num paciente fraturado, muito difícil que você consiga realizar uma incidência axilar pela dor. Então, deve ser substituída pelo Velpovil, em que você consegue ter a mesma informação que a incidência axilar e o paciente pode realizá-lo até utilizando uma tipóia. Outros tipos de exame, a tomografia ajuda muito. Ela é um exame que ajuda você a entender a qualidade óssea, a osteopenia, a presença de impacção óssea, fragmentação da fratura, que são muito importantes para que você defina prognóstico e tipo de tratamento que vai realizar. O osso com extrema osteoporose no paciente idoso, você pode optar por uma artroplastia. A presença de impacção leva com que você veja a necessidade para que reduza anatomicamente esse húmero, utilize de enxerto. Fragmentação é mau prognóstico, uma região com pouca capacidade de fixação de qualquer método de síntese. Então, na tomografia, o que nós vimos em cada corte? No corte coronal, nós conseguimos ver o alinhamento dos fragmentos e a extensão da fratura em relação à diáfise. Se essa fratura está alinhada ou não e o grau de extensão dela. Muitas vezes você precisa saber esse grau de extensão para planejar o tipo e as dimensões do material de síntese que vai ser utilizado. O corte sagital ajuda a determinar, em relação aos planos anterior e posterior, se existe flexão ou extensão do fragmento do húmero proximal. Isso é muito importante para você definir quais manobras você vai utilizar para reduzir a tua epífise, a cabeça humeral, em relação à diáfise, para evitar desvios nesse plano que prejudicam o resultado do seu tratamento cirúrgico. O corte axial é muito importante. Você consegue ver a relação entre a cabeça humeral, as tuberosidades e a diáfise. E também muito importante para você avaliar a relação entre a cabeça humeral e a glenoide, diferenciar fraturas simples do ombro com fraturas luxações, que tem um prognóstico pior e maior dificuldade cirúrgica. Além de fixar em posição anatômica os fragmentos, você vai ter que também reduzir a cabeça humeral em relação à glenoide. A reconstrução 3D é uma ferramenta nova que nós observamos há algum tempo aí para ajudar no diagnóstico, tratamento e planejamento dessas fraturas. E você vê aqui nesse estudo do Balger, em que ele observou que com uma reconstrução 3D, entre observadores e cirurgiões de ombro, a classificação nas fraturas teve uma maior concordância. Então mostra que a reconstrução 3D ajuda no entendimento e na identificação das características da fratura do húmero proximal de forma melhor. Aqui nós temos a impressão 3D, que é o futuro, né, para ajudar no planejamento e na definição da síntese, a impressora 3D ajudando também muito no planejamento dessas fraturas. E a ressonância magnética, no caso da fratura do húmero proximal, tem uma indicação restrita. Basicamente, aquelas fraturas ocultas que o raio-x não mostra, com pouco desvio, fazer a triagem daquela lesão do manguito rotador, que eu citei antes, que existe uma associação em doentes mais idosos, e diagnosticar e
e diferenciar fraturas por trauma como no osso saudável por fraturas patológicas no húmero proximal. Em relação à classificação, existe a tradicional classificação de Neer, né, que divide o húmero proximal em 4 fragmentos, a epífise, o tubérculo menor, o tubérculo maior e a diáfise. Ela considera que esse fragmento está desviado a partir do momento em que ele tem um deslocamento maior do que 10 milímetros ou uma rotação maior que 45 graus. O tubérculo maior, ele aceita desvios menores. Por quê? Porque o tubérculo maior é a sede onde se inserem a musculatura rotadora e flexora, ou basicamente o supra e infraespinal, e o mesmo se encontra inferior ao acrômio. Então, deslocamentos maiores do tubérculo maior podem gerar impacto do mesmo na borda inferior do acrômio, que isso é muito incapacitante, dificulta bastante a elevação do membro e as atividades do dia a dia, e essa alteração do vetor de força da musculatura flexora e rotadora lateral também diminui a capacidade motora do ombro nesses planos, que são os movimentos mais importantes para as atividades do cotidiano, a flexão no plano da escápula e a rotação lateral do ombro. Nós temos também a classificação AO, né, que divide o húmero em 3 segmentos. O ombro é o número 11. Vou falar rapidamente nela. A é em 2 partes, seria a B extraarticular em 3 partes e a C seria a fratura em 4 partes com o comprometimento da epífise, a fratura articular. Aqui só uma visão rápida dela, né, uma classificação complexa que vocês devem memorizar depois, às vezes é pedido na prova, tanto oral quanto escrita. O tratamento cirúrgico tem algumas contraindicações, né? Fratura sem desvio, com certeza, o resultado do tratamento clínico ele é satisfatório. Más condições clínicas, doente com obesidade mórbida, alterações clínicas do paciente que levem a um risco elevado, o mesmo a submeter-se ao tratamento cirúrgico. Temos aqui o tratamento conservador em pacientes com idade acima de 65 anos, com bom resultado. Como vemos aqui, uma paciente idosa nessa série do Becks. O tratamento não cirúrgico ele consiste basicamente na imobilização em tipóia simples, de 4 a 6 semanas, e a reabilitação precoce. Aqui temos um estudo do Peiro, em que ele tratou conservadoramente 133 pacientes, com uma alta taxa de consolidação, mas é bom lembrar que nesse estudo dele, que era fraturas graves, de 3 e 4 partes, ocorreu a consolidação, mas os resultados funcionais não foram tão satisfatórios. Então, corrobora o que a gente viu no slide anterior, em que os resultados funcionais não são tão bons. Então, ela fica o tratamento conservador para pacientes mais idosos com baixa demanda funcional. E quando se opta pelo tratamento cirúrgico? O que nós primeiro devemos planejar, qual via de acesso eu vou utilizar para tratar esse meu doente. Então, nós temos a clássica via deltopeitoral, entre o deltoide e o peitoral, como o nome fala, em que ela mantém como principal risco afastamento muito forte no deltoide, causando praxia do axilar, e principalmente afastamento medial, pode haver uma lesão do músculo cutâneo pelo afastamento, já que ele passa 2 centímetros abaixo do processo coracoide. A via anterolateral, que entra entre a porção anterior e lateral do deltoide, aonde o paciente pode ser submetido a essa via, mas que deve se respeitar o limite do nervo axilar nessa via, que ele se encontra mais ou menos a 4 centímetros da borda anterolateral do acrômio. Via posterior, uma via que se utiliza basicamente para casos de dificuldade na redução pela via anterior de luxações posteriores ou ressecção da cabeça. E a via lateral, em que você divulsiona a porção média do músculo deltoide, que tem que ter muito cuidado, que em torno de 4 a 5 centímetros da borda lateral do acrômio passa o nervo axilar e uma lesão nele é extremamente capacitante no ombro do paciente. Os métodos de síntese, nós já temos o tradicional fios de Kirchner, que podem ser feitos percutâneos ou abertos. Tem como vantagem uma menor quantidade de material de síntese. Como desvantagem, eles são uma síntese que cursa com maior instabilidade, não são tão estáveis quanto placas e hastes, e também cursam com maior risco de migração. Podem ser utilizados sós ou associados com amarrias. Geralmente são usados em pacientes com ossos melhores, crianças, em que você pretende gerar uma menor lesão da física de crescimento. As placas bloqueadas de ângulo fixo são o método mais consagrado quando se pensa em osteossíntese do húmero proximal. Elas não são isentas de complicações. Você observa nas mesmas a necessidade de que ao reduzir a fratura, você
consiga na cortical oposta à placa, que é a cortical medial, reconstruir o batente medial do paciente. Então, você deve reconstruir isso. Nesse estudo, o Sam mostrou, seja utilizando enxertos, parafusos, outras placas, mas uma placa de ângulo fixo, apesar de ser uma síntese bastante rígida, se a mesma não tiver um bom batente medial, existe grande chance de rotura ou perda de redução em varo. As hastes intramedulares é um método de tratamento que há algum tempo começou a ser indicado no húmero proximal. É um método com relativamente bons resultados, mas tem um inconveniente que seu ponto de inserção no húmero é através do manguito rotador. Então, em pacientes jovens, como esse trabalho de Geonolds, ele mostrou que tem bons resultados. Por que em pacientes jovens? Com o envelhecimento, existe uma degeneração do colágeno, que formam os tendões e músculos, e uma menor capacidade de regeneração. Então, você tem que fazer uma divulsão no sentido longitudinal das fibras do manguito rotador do paciente para poder introduzir a tua haste. E em pacientes mais jovens, a capacidade de regeneração permite que o resultado funcional desse ombro, a mobilidade, retorne a níveis bons. Nos mais idosos, existe mais chance de sobrarem algumas lesões parciais, formação de artrofibrose e rigidez. Nós temos também as próteses reversas. Elas também surgiram no nosso meio em torno de 10 a 15 anos. Substituíram as antigas artroplastias parciais com melhores resultados. Por quê? Porque a conformação da mesma, com essa esfera naglenoide, que se encaixa num polietileno que vem do húmero, faz com que ocorra um fulcro que, com a ação do músculo deltoide, você tenha algum grau de mobilidade. É bom sempre lembrar que nas fraturas, mesmo na prótese reversa, a utilização do tubérculo maior e a consolidação do mesmo na diástase é associada a melhores resultados, assim como na prótese parcial. Aqui nós temos a hemiartroplastia, que hoje em dia diminuiu muito a sua indicação. Seu uso basicamente está restrito a casos de pacientes que são mais jovens, entre 60 e 65 anos, com a boa função do manguito rotador e que tem fraturas que não são reconstruíveis, quer dizer, são casos bastante restritos. Hoje, basicamente, a gente não costuma indicar muito a artroplastia, hemiartroplastia no tratamento das fraturas do húmero proximal. Nós temos aqui algumas principais complicações no tratamento dessas fraturas. Vocês veem aqui, placa bloqueada de ângulo fixo é a migração dos parafusos. Aqui, nesse caso, é um trabalho que a gente viu do Peter Vargas, em que ele observou isso, que existe 11% nos casos em que ele operou de complicações relacionadas a parafuso. Você vê que a fratura do húmero proximal é uma fratura com tratamento com um índice relativamente alto de complicações. Só os parafusos são 11% de complicações. As infecções, isso é uma coisa que é importante que vocês prestem atenção. No húmero proximal, a principal bactéria causadora de infecção não é o Staphylococcus, como em várias outras regiões, e sim o Cutibacterium acnes, que é uma bactéria que ela coloniza bastante a região do tórax e do dorso, pelas glândulas sebáceas, causa uma infecção com menor virulência, mais incipiente, e de difícil tratamento, de difícil diagnóstico também, no período que você precisa manter uma cultura para diagnosticar a mesma, é mais prolongado do que os 7 dias comuns. Nós temos também na prótese reversa a complicação da instabilidade, que é uma complicação relativamente comum, séria, incapacitante, e que a melhor forma que nós temos de evitá-la é utilizando técnicas com lateralização da glenosfera, né, da porção da escápula da prótese reversa, e utilizar polietilenos com maior concavidade e maior espessura para prevenir esse tipo de complicação no tratamento da prótese reversa no húmero proximal. Eu acho que das fraturas do húmero, basicamente era isso que eu tinha para falar. Vou começar agora a aula de instabilidade, tá? Instabilidade do ombro, e a seguir a gente vai comentar as perguntas. Então, instabilidade do ombro. Nós sabemos que o ombro é uma articulação bastante instável, a mais instável do corpo humano. E o que o organismo da gente fez para que a gente pudesse estabilizar e permitir com que esse ombro fosse viável, com que você pudesse realizar atividades com ele? Alguns fatores estáticos e fatores dinâmicos. Então, os estabilizadores são divididos em estáticos e dinâmicos. Aqui a gente citando que é necessário um equilíbrio
A insuficiência de qualquer um desses fatores transforma a articulação do ombro numa articulação instável. Então, a gente tem como estabilizadores estático o labrum, ligamentos, cápsulas e estruturas ósseas. E os dinâmicos? Musculatura, manguito rotador e a musculatura rotadora da escápula, né? Eles ajudam a fazer com que o ombro tenha todo esse arco de movimento e, ao mesmo tempo, seja uma articulação estável. Então, vamos falar de alguns desses fatores estabilizadores. O labro. O labro ele é uma estrutura que se encontra em volta da cavidade glenoide e é muito importante porque ele ajuda a aprofundar. Vocês veem aqui nesse slide como ela seria bem mais rasa, assim como essa bola ela fica bastante instável em cima do prego do golfe, e a articulação seria mais instável ainda sem a presença do labro. Então ele serve como esse escoro, igual esse pneu aqui, que você põe um calço numa descida para evitar instabilidade do mesmo. Aí nós temos aqui alguns estudos, como esse conceito de Warren, que ele mostrou esse conceito circular, que em volta de toda a cavidade da glenoide, as estruturas cápsulo-ligamentares fazem um círculo, estabilizando o ombro e permitindo com que ele tenha um bastante arco de movimento, mas se mantenha congruente a glenoide, a cabeça humeral. Aqui também tem a ação de compressão da concavidade da cabeça humeral em relação, da convexidade da cabeça humeral em relação à concavidade da glenoide, permitindo um movimento de rolamento e o labrum fazendo essa contenção também. Nós temos como os fatores dinâmicos o manguito rotador, a contração das duas musculaturas, a anterior e a posterior, permite com que haja uma compressão da cabeça humeral em relação à glenoide. Uma contração, essa contração é coordenada em repouso, eles mantêm um tono muscular que permite a estabilidade da articulação. E a ação dinâmica dos ligamentos. Quando você tem uma contração aumentada nos rotadores laterais, você evolui com a estabilização ligamentar anterior. Quando você tem uma contração para a rotação medial dos rotadores mediais, os ligamentos posteriores evitam uma translação excessiva e a luxação da articulação, a perda da congruência articular. Nós temos também o tendão do bíceps, que é um importante estabilizador nos dois arcos de movimento, a rotação medial e a lateral, isso no estudo de Paganini, em 96. Então, nós vimos aqui que existem os estabilizadores estáticos, né? Cápsula, ligamento, labro, e os dinâmicos, que basicamente é a musculatura que ajuda a estabilizar a cavidade da glenoide. Como a gente classifica? É um pouquinho complexa a classificação da luxação, ela leva em conta vários critérios. Tempo, aguda, que é em torno de 3 semanas, ela pode ser primária, como o nome já diz, primeiro episódio, a partir do segundo é recidivante, crônica, mais de 3 semanas. Em relação ao grau de luxação, luxação é uma perda total da congruência articular, subluxação é uma perda parcial. Em relação à direção, ela é um pouco complexa. Tem as direções simples, né, que é uma direção só, anterior, posterior, inferior. Bidirecionais, quando geralmente esse ombro luxa para anterior, ele pode ser para anteroinferior ou posterior-inferior. A luxação não é puramente numa direção, também inferioriza a cabeça humeral em relação à borda da glenoide. E as multidirecionais, que estão geralmente associadas com frouxidão ligamentar. Então, como todos os ligamentos apresentam frouxidão, esse ombro ele é instável em praticamente todas as direções. Tem a etiologia relacionada ao trauma, que é a atraumática, que ocorre por frouxidão ligamentar sem nenhum trauma. Traumática, quando você tem os ligamentos íntegros e um trauma de alta energia causa a ruptura dos mesmos. E o microtrauma de repetição, quando você tem alguma atividade com movimentos que causam microtraumas, como, por exemplo, um jogador de vôlei, um jogador de tênis que saca muito em rotação lateral abdução, a cada vez que ele repete esse ato, ocorrem pequenas lesões na porção do lábio e ligamento. Essas pequenas lesões vão causando fissuras, destacamentos, até um ponto que esses estabilizadores se tornam incompetentes e ocorre a luxação do ombro, né? Então, são 3 tipos: traumáticas, um trauma único de alta energia, microtraumas de repetição, diversas vezes um ato causando microlesões que, se somando, destroem esse sistema de contenção da articulação, e a traumática, que é quando o paciente apresenta uma alteração intrínseca dele, ligamentos com grande frouxidão, em que movimentos extremos causam a perda da congruência articular. A volição, isso é muito importante. A grande maioria é involuntária, mas você deve procurar os casos de pacientes que conseguem luxar o ombro voluntariamente. A voluntária,
Geralmente é um paciente com problema psicológico que consegue levar o ombro a posições extremas com contração muscular voluntária, levar à luxação da articulação. Isso é uma contraindicação ao tratamento cirúrgico. O paciente precisa de um tratamento psicológico para que perca esse hábito e geralmente se não consegue corrigir com tratamento cirúrgico, levando a insucesso em vários procedimentos. O diagnóstico é através daquele tripé que nós já conhecemos, né? História, exame físico, exames complementares. História a gente já viu. Naquela própria identificação da classificação, você vai colher a história do paciente e vai identificar se ela é uma traumática, microtrauma ou a traumática do ombro e período, número de episódios, tudo isso é importante para definição de prognóstico e tratamento. Exame físico é muito importante nos casos de instabilidade na articulação do ombro. Aqui a gente viu alguns testes tradicionais, a gaveta anterior, em que você estabiliza a escápula no tórax e com a outra mão testa a translação anterior e posterior do húmero em relação à glenoide. Geralmente é feito um teste bilateral e o aumento dessa translação fala a favor de incompetência ligamentar na direção onde ela está aumentada. O teste do sulco, que é uma tração no eixo do húmero, em que você observa um aumento do espaço entre a borda do acrômio e a cabeça do húmero, e um sulco na pele com mais de 2 a 3 centímetros, é indicação de frouxidão ligamentar. Teste da recolocação, em que você realiza uma rotação lateral com o paciente deitado em supino e com a mão na parte posterior como anteparo, ele tem sensação de luxação. Posteriormente, você faz uma compressão na direção posterior, o mesmo movimento, essa sensação melhora, indicando que existe uma tendência desse ombro de subluxar para anterior. O teste tradicional da apreensão, em que o paciente em pé é realizada uma abdução de 90 graus na articulação do ombro e rotação lateral, ele tem a sensação eminente de luxação. A instabilidade está intimamente relacionada à frouxidão ligamentar. E o tratamento entre os pacientes que têm ou não frouxidão ligamentar difere bastante. Então, assim, a identificação da frouxidão ligamentar é importantíssima. Existe algum critério, como esse de Wine-Davis, em que você avalia a frouxidão em outras articulações, como cotovelo, punho, metacárpica, articulação metacárpica e joelhos. Paciente com hiperfrouxidão ligamentar, você tem outro tipo de abordagem no seu tratamento. Aqui, ó, a importância do exame físico, só para citar um quadro, um estudo em que ele observou que testes como apreensão, recolocação, gaveta anterior, chegam a ter entre sensibilidade e especificidade superior a 90%, demonstrando a importância do exame físico no diagnóstico e até no tratamento do seu paciente com instabilidade do ombro. Os exames radiográficos, o raio-x é importante. É claro que no exame de raio-x simples você geralmente identifica alterações quando já existe erosões ósseas na cabeça, do húmero, na glenoide. Em casos iniciais, com poucos episódios, geralmente você no exame radiográfico não vê grandes alterações, mas ele pode te ajudar em casos com maior número de episódios ou com um episódio de grande força causando lesões ósseas. Então aqui nós temos o West Point e Benagé, que você pode ver bem a borda da glenoide. Aqui é apical oblíquo, Stryker, em que você consegue ver e mensurar relativamente bem uma lesão de Hill-Sachs. A tomografia computadorizada é um exame de grande importância, você consegue identificar de forma mais precisa o arcabouço ósseo, mensurar o tamanho, que a gente vai ver mais na frente, que é importante da lesão de Hill-Sachs, mensurar se existe erosão ou fratura da borda anterior da glenoide, que também é importante para você determinar o seu tratamento e até o prognóstico desse paciente, identificação de osteoartrose, que também é um fator de mau prognóstico em resultado de tratamento. Então, a tomografia é um exame de grande importância no diagnóstico e na definição de que conduta vai ser tomada num paciente com instabilidade do ombro. Aqui só uma correlação entre o fragmento ósseo e a visão intraoperatória, se assim vocês estão vendo esse fragmento no intraoperatório. A ressonância nuclear magnética também é importante. Ela permite com que você visualize lesões associadas como SLAP, luxação de bíceps, no paciente com instabilidade do ombro. Então, se houver a possibilidade, é interessante a realização da ressonância nuclear magnética no paciente com a instabilidade. É também um exame interessante, do contrário das fraturas que a gente viu anteriormente, na instabilidade, principalmente nos casos em que não existe ainda uma grande erosão óssea, com poucos episódios, a ressonância ajuda muito na definição do tratamento e do prognóstico.
Aqui um outro estudo realizado por Volpatte, em que ele observou que nas tomografias com reconstrução 3D, os observadores conseguiam avaliar melhor as dimensões da Hill-Sachs. Então você vê que hoje a reconstrução 3D também ajudando muito com que você defina as dimensões da lesão. Isso é importante, o tamanho da tua lesão de Hill-Sachs, para que você defina qual o método de tratamento e a estratégia cirúrgica que você vai utilizar no paciente com instabilidade. Em relação ao tratamento, na luxação aguda, nós temos a possibilidade de redução incruenta, imobilização e reabilitação. Existe sempre uma tendência no primeiro episódio de tentar um tratamento conservador, já que o paciente não vai ter grandes perdas com essa tentativa. A partir do momento que essa luxação já se trata de uma luxação recidivante, existe a possibilidade de tratamento conservador, sim, mas a tendência que você aborde cirurgicamente é maior, principalmente se esse paciente tiver vários episódios de luxação. Então se dividiu para esse tratamento em dois grandes grupos, né, o TUBS e o AMBRE. Aqui nós vamos ver a importância daquilo de saber que o paciente tem ou não frouxidão ligamentar. E o que seriam essas siglas? O TUBS seria o grupo de pacientes com lesão traumática. Ele geralmente, por ter rompido um grupo ligamentar, essa lesão é unidirecional. Tem lesão de Bankar, que é a desinserção da borda anterior do lábio. E geralmente o tratamento vai evoluir, na maioria dos casos, para intervenção cirúrgica. Então você vê, ele tinha um ombro normal, sofreu um trauma. O trauma rompeu um grupo ligamentar, que foi anterior, na instabilidade anterior. Ele desenvolveu a lesão de Bankar e a maioria das vezes conseguiu resolver o tratamento com cirurgia. O AMBRE são lesões atraumáticas. Como o paciente não sofreu trauma, ele tem a frouxidão ligamentar, então ele geralmente o ombro é instável em múltiplas direções, é multidirecional. Geralmente é uma lesão bilateral, você tem uma frouxidão ligamentar nas duas articulações. Melhora com reabilitação. Por que melhora com reabilitação? Os fatores dinâmicos, quando você fortalece a musculatura do manguito, rotadores da escápula, eles ajudam a estabilizar esse ombro, e a própria propriocepção, que é desenvolvida na fisioterapia, ajuda que o paciente identifique também o arco máximo de movimento e que ele não põe em risco de luxação e articulação. E nos poucos casos que necessitam de cirurgia, tem aqui essa tática de fechamento do intervalo, que vai ser fechando o intervalo anterior, vai diminuir as dimensões da sua cápsula, diminuindo essa frouxidão do ligamento e melhorando. Mas sempre lembrar, paciente com frouxidão ligamentar, tendência a tratamento não cirúrgico. Em relação ao tratamento conservador, é tipóia, né? E aqui um estudo que mostra que a imobilização e rotação lateral, ela apresenta resultados satisfatórios e superiores à imobilização com tipóia simples no tratamento dessa lesão, né? A luxação anterior traumática do ombro. Por quê? Porque ela consegue manter tensionado o lábio, então ele cicatriza numa posição melhor em relação à glenoide. Aqui o tratamento cirúrgico, que hoje em dia se divide mais ou menos em dois grandes grupos, né? A reparação da cápsula e o lábio na glenoide e os procedimentos de reconstrução óssea, né? Então, como que você define em que grupo o teu paciente está? Existem alguns métodos, né? A tomografia, você vai mensurar a erosão, a própria ressonância, reconstrução 3D, um método que a gente vai ver, Glenoid Track, e tem esse score aqui de ISE, em que ele avalia a idade do paciente, perda óssea da glenoide, visibilidade ou não da lesão de Hill-Sachs, atividades do paciente, tipo de esporte que ele faz, se ele é profissional competitivo ou não, hiperfrouxidão. A presença de 6 pontos nesse score faz com que você tenha uma ideia de que seu tratamento com a reconstrução da lesão de Bankar artroscópica vai ter um alto índice de falha. Com uma pontuação menor do que 6 na escala, no score de ISE, a chance de bons resultados é melhor. Nós temos também esse conceito aqui que é novo, é importante, que é o Glenoid Tracking, que você basicamente avalia que dimensões você tem no diâmetro anteroposterior da sua glenoide, compara com as dimensões da lesão de Hill-Sachs. Se a lesão de Hill-Sachs for maior, ela consegue englobar esse diâmetro anteroposterior da glenoide, vai haver o encaixe da lesão de Hill-Sachs na glenoide, e é o que eles chamam de glenoid track, né? Então, ela entra num trilho, como se fala, esse encaixe com a rotação lateral, ele acontece, vai ser um ombro instável. Então, além de reconstruir ligamento, você vai ter que aumentar o diâmetro anteroposterior da glenoide. Então, geralmente, você só consegue isso com enxerto ósseo. Aqui, o reparo artroscópico de Bankar em pacientes com pouca erosão, bons resultados.
Uma outra técnica aqui que é remplissagem, quando você tem uma lesão de Hill-Sachs grande, você insere um manguito rotador nela, preenchendo essa lesão com manguito rotador também apresenta bons resultados no tratamento cirúrgico. Aqui é uma cirurgia consagrada, né, Latar G, que você faz a fixação do processo coracoide na borda anterior da glenoide, você reconstrói o defeito ósseo, como ele mostra aqui, sutura um ligamento que é do coracoide para o acrômio, você sutura ele na cápsula, então você reforça essa cápsula, e o tendão conjunto que fica na porção anterior da glenoide, ele funciona também como contenção na articulação do ombro, como anteparo também, quando ela está em movimentos de abdução e rotação lateral. Aqui, comparação em caso de erosão, alguns estudos entre replinçagem com reparo de Blanchard e Latar G, com resultados similares. Aqui também um outro método moderno, que é o Latar G artroscópico, que vem apresentando resultados similares ao aberto, na mão de pessoas que tenham boa experiência. Aqui um outro método que você utiliza em erosões maiores do que 40%, ou em pacientes idosos em que você não quer fazer a ressecção do coracoide por ser um osso frágil, que é a utilização de enxerto de ilíaco. Também é outra cirurgia de reconstrução óssea que é utilizada no tratamento. Erosões maiores, ou paciente com má qualidade óssea ou alguma lesão prévia do processo coracoide. Ele é fixado na borda anterior da glenoide para reconstruir o máximo possível a anatomia óssea. Então, eu acho que foi isso aí que tinha para falar de instabilidade. Nós temos aqui algumas perguntas. Ó. Essa é importante em anatomia. Qual a principal artéria responsável pela vascularização da cabeça humeral? A gente viu que a artéria arqueada, que ela é um ramo da circunflexo humeral anterior, ela é a principal artéria que nutre o húmero proximal. É importante saber isso por quê? Porque nas cirurgias anteriores você deve evitar lesionar essa artéria de todo jeito, porque isso piora o prognóstico em relação ao tratamento dessas fraturas. Uma segunda aqui. O nervo mais lesionado nas fraturas e no tratamento das mesmas do húmero proximal é o nervo axilar. Mas existem também bastante lesões do nervo músculo cutâneo. E geralmente elas ocorrem em que via? Na via mais anterior. Ele passa 2 centímetros abaixo do processo coracoide. Então, no afastamento medial, quando você vai fazer algum procedimento por via deltopeitoral, você tem que ter muito cuidado para não machucar esse nervo, que ele é responsável pela inervação sensitiva da parte posterior do braço e flexores do cotovelo. Então, assim, o mais lesionado na via de a via de acesso onde mais ocorre lesão do músculo cutâneo é a deltopeitoral. Agora vamos ver as perguntas de instabilidade. Qual das estruturas abaixo não é um estabilizador dinâmico? A gente viu. Estabilizador dinâmico geralmente é relacionado com musculatura. Então, cabeça longa do bíceps, um tendão, o supraespinhal e o redondo menor. Qual seria o estabilizador estático? O ligamento glenohumeral médio, né? Ele é um ligamento, então é um estabilizador estático. E a gente viu na aula também a lesão de Hill-Sachs é melhor avaliada por qual método de idade? Artrorressonância? A artrorressonância é injeção de contraste na articulação. Ela é boa para preencher espaços mortos, como o espaço entre o labro e a glenoide, na lesão de SLEP, na própria lesão de Blanchard, mas ela não é um método muito utilizado, nem se presta a avaliar lesão óssea como a de Hill-Sachs. Raio-X em posição de West Point. Geralmente, lesões menores não conseguem ser bem mensuradas no raio-x. A artrotomografia, assim como a artrorressonância, ela serve para mensurar o quê? Espaços mortos entre partes moles e osso. E a tomografia 3D. A tomografia 3D é um método que hoje em dia é mais utilizado para diagnosticar e mensurar adequadamente essa lesão de Hill-Sachs. Acho que as perguntas foram essas aí. Queria agradecer a oportunidade e a presença de todos.